Fala jovens, bem-vindos a mais um vídeo de Westworld. E Gustavo, vamos ver hoje, dissecar sobre o Ford Zika, sobre o Ford. Será que ele morreu mesmo? Será que era um anfitrião? O que seria? Se você já acompanha a gente há um tempo e você não é inscrito no canal, o que você está esperando? Você vê os vídeos de Westworld e não se inscreve no canal? Por quê? Acompanha agora, a gente está fazendo semanalmente os vídeos, né, Gustavo? É, a casa de Westworld, queira você ou não, vai ser aqui agora, né? É isso aí. E também não esquece de já curtir aqui embaixo para dar aquela ajuda. Então vamos lá, Gustavo, o que afinal aconteceu com o Ford? Vamos dar uma recapitulada para vocês lembrarem também. Isso aí. O grande ato final do Ford foi libertar Dolores, fazendo com que ela mate ele por vontade própria. Ela matou o Arnold porque ele mesmo mandou, e dessa vez a escolha era dela. Só que é claro, a vontade era dela, só que o Ford manipulou tudo para isso acontecer. Então será que a Dolores está mesmo livre? Isso vai ficar para um próximo vídeo exclusivo da Dolores que a gente vai fazer também. Então hoje a gente vai discutir 3 teorias da possibilidade do Ford Zika voltar na próxima temporada. Será que ele morreu mesmo? Então vamos lá, a primeira teoria é que aquele Ford que a Dolores matou era um anfitrião. E talvez essa seja a teoria mais plausível. Não, eu acho a mais plausível a terceira, mas vai chegar lá. Vamos lá. A gente descobre lá pros últimos episódios que o Ford tinha um laboratório secreto e que estava trabalhando na construção de um novo anfitrião. É que na época a gente achou que podia ser a Theresa, né? Que foi a primeira vez que apareceu esse anfitrião sendo construído. Isso. Depois a gente viu que a Theresa, no encobertar a morte dela, falando da morte, a gente pensou que poderia ser a Elsie. Isso. Mas não, também não, porque a Elsie pode estar viva, tem esse vídeo aqui que a gente fala sobre a Elsie. Mas o Ford tem muito mais camadas a serem exploradas do que a gente pode imaginar. Aquele anfitrião que estava sendo construído podia ser uma versão dele para levar aquele tiro da Dolores e continuar suas peripécias por aí. Então, é uma boa possibilidade sim, eu acho que pode ser explorada na próxima temporada, é aceitável, não ia ficar chateado. Só que eu acho que ela não condiz com os ideais do Ford que a gente conheceu ao longo da temporada, principalmente no final. E eu acho que isso também tiraria o grande impacto do discurso final dele, sobre liberdade, essas coisas, né? E essa questão da liberdade, ele criar um anfitrião só pra morrer por ele, entendeu? Não condiz muito com o Ford. Mas a gente sabe que o Ford é uma incógnita, né? Ele sempre foi uma incógnita nessa primeira temporada toda. Mais até do que o Homem de Preto, na minha opinião. Né? Sim, com certeza. A gente não sabia quem era, mas a Ford sempre foi uma incógnita. Sim, então a gente não sabe definir ao certo a ideia dele. A ideia total do que ele tinha. Numa próxima temporada, se ele participar, ele pode mudar totalmente. Tipo, mudar a nossa cabeça do que a gente pensa sobre ele. Sem contar que perguntaram pro Jonathan Nolan sobre o personagem Ford, e a resposta foi, sim, ele tá morto. Como a gente já viu o Arnold voltar à vida, né? Como o Bernard. Então vamos às outras opções agora. A segunda teoria é que o Ford pode ter transferido a mente dele para um novo anfitrião. Nesse caso, aquele mesmo anfitrião que a gente falou que estava sendo construído no laboratório secreto, que poderia ser a Theresa ou a Elsie, também era o Ford, mas dessa vez esse Ford reconstruído como anfitrião continuaria o legado e o verdadeiro Ford morreu lá de verdade, com a Dolores. Eu acho que isso faz mais sentido pelos ideais do Ford, na questão da liberdade e na admiração que ele tinha pelos anfitriões. Acho que faz sentido ele se juntar à rebelião, sabe? Isso ainda bate muito com aquela parte do discurso final dele que ele fala sobre se tornar música. Os artistas não morrem, eles viram músicas. No caso, o Ford vira um anfitrião, entendeu? Mas no caso ele prefere ser um anfitrião do que um humano. Entendeu? Isso que fica meio perdido ainda. É, mas medidas extremas, né, cara? Certas situações exigem atitudes muito extremas, como essa. O Arnold não pediu pra Dolores matá-lo só pra ele poder provar um argumento, né? Então, essa é uma série de extremismos, né? Então, acho que faz sentido sim. É meio viajado, mas faz sentido. Só que nesse caso, talvez trocasse o ator, porque o Anthony Hopkins, eu acho muito complicado ele estar numa série de várias temporadas, né? É um ator muito grande, acho. Eu acho que se fosse uma série um pouco menor, ou com uma abrangência menor, concordo. Agora essa série tá muito hypada, o pessoal tá assistindo, tá todo mundo vendo, então talvez seja até bom pra carreira dele, sabe? Porque foi, com certeza, um dos personagens que mais marcaram da carreira dele, já sabe? Sim, mas aí também, além disso, se mudarem o ator, eu prefiro que ele fique morto. Eu não gostaria de ver o Ford em outro papel, não. Ford é Anthony Hopkins. Não vai ter. Pode botar qualquer ator que não vai se fazer melhor do que ele. Não é nem questão de fazer melhor, não vai nem se igualar. Então você tem que imaginar, você tem que ver o Ford. Você tem que ver o Ford da primeira temporada na segunda temporada se ele continuar. Então se for mudar o ator, eu prefiro que ele continue morto. E a terceira e última opção, Gustavo, o Ford seria reconstruído sem a sua autorização. Contra a própria vontade dele. Exatamente. Essa é a minha teoria favorita, eu acho que é a que mais
combina com a atmosfera de Westworld e que mais pode trazer tramas interessantes pra série. Aqui nessa teoria, o Ford também teria morrido de verdade com o tiro da Dolores. Mas a gente tem que lembrar que ele recriou o Arnoldo contra a própria vontade do Arnoldo. E isso pode muito bem acontecer com o Ford também. E a pergunta é, pra quê? Talvez pra retomar o controle do parque que tá num caos sinistro ali, né? Acabou a temporada com um caos, uma rebelião sinistra ali. Então faria sentido eles recriarem o Ford pra poder controlar tudo de novo. E fazer o Ford lutar contra seus próprios ideais de mais de 30 anos seria extremamente trágico, né, cara? E isso bate muito bem com a atmosfera criada pelo Jonathan Nolan e pela Lisa Joy na série. Naquela mesma entrevista em que o Nolanzinho falou do Ford, ele também foi perguntado sobre o retorno do ator Anthony Hopkins. A resposta foi meio fugenta, né? Ele deu aquela escapadinha, mas ele disse: trabalhar com o Toninho nessa temporada foi um dos maiores prazeres e privilégios que eu e a Lisa tivemos em nossa carreira. Tem sido uma experiência incrível e vamos ver onde nossa história vai nos levar. Então, como eu falei, essa é a minha teoria favorita, que eu acho que pode trazer uma trama a mais na segunda temporada e reviver o Ford, né? Trazer mais de Anthony Hopkins, mais de Ford pra série, que foi uma das melhores coisas da temporada. Com certeza. A série toda em questão de personagem é muito boa. A gente se apega a quase todos os personagens, principalmente os protagonistas, mas o Ford em si, ele é aquele cara que sempre quando estava em cena, parecia que a câmera procurava ele sempre, sabe? A gente queria assistir mais, sempre. É um cara de muita presença, né? Muita. Só que ao mesmo tempo que eu gosto muito da possibilidade do retorno do Ford ou do Anthony Hopkins na série, eu também acho que é muito boa a eternização do personagem, o arco perfeito e fechado dele na primeira temporada. Então eu fico meio dividido, eu gosto dele voltar, mas eu também acho que seria legal, aceitaria uma das duas opções. Ele realmente acabou o Anthony Hopkins, acabou Ford na série. É bom sentir a perda de grandes personagens, e aí essa série ela tem um problema com isso, que é a questão de que muitos dos personagens são anfitriões, então eles morrem e voltam, então não tem muito impacto, você não sente muito quando eles morrem. Aquela cena que o Ford faz o Bernard se matar é foda, é impactante, só que a gente sabia que o Bernard ia voltar, então ela perde um pouco, ela tira um pouco daquele impacto de tipo Ned Stark morrer na primeira temporada de Game of Thrones, sabe? Então eu acho importante personagens fortes assim, mortais, morrerem, a gente sentir falta, a gente tem que sentir falta dos personagens. E dos mortais, acho que Ford seria o que mais sentiria, né? Eu concordo nessa parte que é bom um personagem muito importante morrer e deixar o seu legado na série, como o Ned Stark aconteceu com ele em Game of Thrones. Mas se você me perguntar, claro que eu quero ver mais de Ford, sabe, na série. Eu até amei esse personagem, foi um dos meus favoritos. Acontece que se eles souberem explorar a volta dele, vai ser muito bom. Mas se não souberem, se não tiver muita certeza, ou então se for uma explicação boba, ou então trocar o ator, deixa ele morto. Exatamente. Até agora o Anthony Hopkins não foi confirmado, nem falou nada sobre retorno. O Jonathan Nolan falou que o personagem morreu, mas ele deu a entender que pode ter mais do Ford, né? Talvez a consciência dele esteja presente, alguma inteligência artificial, um anfitrião talvez. Qualquer um aí falar que o Anthony Hopkins não está confirmado na série, pode ser um boato, uma mentira, pode ser só pra gente não saber que o cara vai voltar. Então vamos acreditando logo em qualquer coisa. Então é isso, pessoal. Essas são as teorias que a gente acha que são mais plausíveis para se o Ford voltar para a série. E o que você acha disso? Deixa aqui nos comentários se você concorda com alguma delas. Se você tem uma outra teoria, também coloca aqui pra gente ler, pra gente saber também sua opinião. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, que isso ajuda muito a gente na divulgação. Não esquece também de se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos de Westworld. A gente está fazendo toda semana, então não perde, não perca. Confere aqui embaixo também na descrição nossas redes sociais. A gente também criou um grupo no Facebook para conversar sobre a série, para conversar sobre outras coisas que a gente faz dentro de vídeo. É isso aí, valeu! Tá meio juntinho, né? Tá meio gay.